Olá, tudo bem com vocês, gente? Bem, a nossa aula de hoje não é nem uma aula de revisão, na verdade é uma aula de correção. Houve uma reunião com os coordenadores, o diretor e nós professores, e ficou acordado que nós professores fizéssemos, organizássemos aula de correção de atividades. Então eu peço que vocês, quando vierem assistir essas aulas, eu vou dar esse recadozinho no nosso grupo, mas quando vocês vierem assistir essas aulas, vocês tragam o livrinho, porque vocês já vão marcando no livro, já vão vendo quais são as questões, e a gente vai corrigir. O capítulo 5, meu povo, a gente comentou ele no grupo, eu até disponibilizei o gabarito, se não estou enganada. Mas se por acaso alguém não tiver, eu posso colocar de novo, sem problemas. Então, a gente vai falar do capítulo 6, que trata da formação das palavras. Foi onde nós paramos. Nós estávamos bem adiantados nos nossos estudos antes de chegar à quarentena, porque como os capítulos são curtos, né, e a gente estava seguindo o cronograma do SAIS, e vocês estavam acompanhando direitinho os capítulos, a gente estava bem adiantado. Depois eu combinei com vocês que faria, né, uma recapitulação. E o que aconteceu foi que veio a pandemia, veio a quarentena, e a gente teve que mudar os nossos planos, os nossos hábitos. Então, essa aulinha é para corrigir o que eu não corrigi ainda. Então, o capítulo 6 de gramática vai falar da questão da formação das palavras, viu, meus caros? Então, nós vamos corrigir, né, as tarefas de sala e as propostas. O para compreender eu não pedi a vocês, então por isso eu não vou corrigir ele não. Mas se quiserem, eu também posso disponibilizar o gabarito dele no grupo. Vamos lá. Então, com livros em mãos, a primeira questão, né, das atividades em sala, nós temos um texto, né, que é para você responder as questões de 1 a 4. E é uma questão da Unicamp. E essa questão apresenta os versos do Guimarães Rosa, e aí, de um poema chamado João, que na verdade foi o Drummond que fez para o Guimarães Rosa. E aí, eu vou ler aqui só um trechinho para vocês, depois a gente responde. Um chamado João. João era fabulista, fabuloso, fábula, sertão místico, disparando no exílio da linguagem comum. Projetava na gravatinha a quinta face das coisas, inenarrável narrada, um estranho chamado João, para disfarçar, para farçar o que não ousamos compreender. E aí a proposição 4 diz o seguinte: no título chamado, sintetiza 2 sentidos com que a palavra aparece no poema. Explique esses 2 sentidos indicando como estão presentes nas passagens em que se encontram. Então, a palavra chamado aparece em 3 momentos no título do poema. Na segunda estrofe, em um estranho chamado João, e na terceira estrofe, em acudindo o chamado geral. Percebe-se no título a síntese dos 2 sentidos de chamado presentes no desenrolar do poema. Em um estranho chamado João, a palavra tem o significado de denominado. Na passagem acudindo, o chamado geral. Há sentido de invocação, de convocação. Pedido, dessa forma, o título engloba as 2 significações anteriores, pois se pode ter 2 formas, o homem, chamado João, ou seja, um homem denominado João, ou ainda uma evocação, um chamamento que é denominado João, que caracteriza como típica de João, como se João caracterizasse o chamado. Ou seja, nós temos uma passagem e nós temos um chamamento para essas palavras que são homônimas. Continuando. 2. Na primeira estrofe do poema, fábula, é derivada em fabulista e fabuloso. Mostre de que modo a formação morfológica e a função sintática das 3 palavras contribuem para a formação da imagem de Guimarães Rosa. A resposta é: quanto à morfologia, fábula, com o acréscimo do sufixo ista,
formou fabulista, caracterizando alguém que escreve fábulas. No segundo verso, a palavra acrescida de oso formou fabuloso, significando imaginoso, cheio de fábula, ou ainda aquele que tem a qualidade de ser incrível, extraordinário. Quanto à morfologia das palavras, a influência na construção da imagem no poema, pois imita o estilo do poeta homenageado. Quanto à função sintática, as três palavras atribuem qualidade ao sujeito, já que exercem a função de predicativo. O predicativo sempre vai exercer qualidade ao sujeito, viu, meus caros? Isso pode ser reconhecido nos versos 2 e 3, na primeira estrofe, por conta da omissão do verbo era e do primeiro verso. Dessa maneira, o fabulista designa um profissional. Ok? Terceira questão. O adjetivo, tenho que ler a pergunta. Na segunda estrofe, há dois processos muito interessantes de associação de palavras. Em inenarrável, narrada, encontra-se claramente um processo de derivação. Em disfarçar, farçar, tem-se a sugestão de um processo semelhante, embora farçar não conste nos dicionários modernos. Relacione o significado de inenarrável com o processo de sua formação e farçar na relação sugerida do poema como disfarçar. Então, vamos lá. O adjetivo inenarrável é proveniente do verbo narrar. O acréscimo do sufixo vel dá ao sentido de possibilidade de praticar ou de sofrer uma ação, enquanto o prefixo in dá uma ideia de valor privado ou negativo. Essa combinação, tendo uma mesma palavra, resulta na negação da possibilidade de algo ser narrado. Já o verbo farçar é formado no poema por meio da retirada do segmento dis da palavra disfarçar. O termo, apesar de não ser dicionarizado, sugere a ação de criar farsas ou falsear. Quarta questão. A quarta questão pergunta o seguinte: explique como esses processos de associação das palavras, contribuem na construção de sentidos nessa estrofe. Resposta: inenarrável é narrada, qualificam o mesmo sintagma. A quinta face das coisas, por se tratar de um termo contrário da mesma raiz, inenarrável aponta para o absurdo, ressalta o extraordinário feito alcançado por Guimarães Rosa. O uso farçar se assemelha a procedimentos linguísticos típicos do escritor homenageado por conta da associação etimológica não dicionarizada. Isso porque o Guimarães Rosa é um autor famoso por criar neologismo, ou seja, ele é responsável pela criação de novas palavras, e por isso que várias palavras que aparecem, tanto em textos em homenagem a ele, quanto em textos que ele escreveu, a gente não consegue encontrar no dicionário, viu, meus caros? E aí, a quinta questão, tem um texto aqui da UERJ, e aí depois perguntam o seguinte: na letra A, retire do primeiro parágrafo um exemplo de neologismo e explique em uma frase completa o sentido do texto. Resposta: desfeitio. Acabei de falar para vocês que neologismo são novas palavras. Então, desfeitio é um exemplo de neologismo. O seu uso na expressão o desfeitio da vida significa que a vida não tem feição, ou seja, uma configuração certa. Letra B. Quanto ao adjetivo integentudo, escreva duas formas da língua padrão que equivalem semanticamente ao neologismo. Semanticamente vai falar das questões do sentido. Então, a resposta será: formas da língua padrão que equivalem a inteligentudo. Muito inteligente, bastante inteligente, bem inteligente, deveras inteligente, assaz inteligente. Assaz significa muito, viu, meu povo? Inteligentíssimo. Então, esse neologismo aí, que a gente nem consegue ler direito, chamado inteligentude, significa dizer que a pessoa é muito inteligente, né?
E agora vamos para as atividades propostas. Nós temos um texto que nós não vamos ler aqui, mas vocês têm acesso a esse texto no material de vocês. E esse texto vai responder as questões 1 e 2. Então, texto passado, nós temos, né, na primeira questão, a crítica ao autor é dirigida a quem? Aí vocês vão ter que ler o textinho, que é um pouco extenso, por isso eu não vou ler aqui. E aí vocês vão lá para as respostas. A crítica do autor é dirigida a... Aí nós temos a opção letra A. Ao desconhecimento pelas novas gerações da importância do gado leiteiro para a economia nacional. Letra B. A diminuição da produção de leite após o desenvolvimento das tecnologias que têm substituído a produção naturais por produtos artificiais. Letra C. A artificialização abusiva de alimentos adicionais com perda de critérios para julgar sua qualidade e sabor. Letra D. A permanência de hábitos alimentares. Ou letra E. A importância dada ao pacote de leite para a conservação dos produtos. E a resposta é a letra C. 2. A palavra embromatologia usada pelo autor é a letra A. Um termo científico que significa os estudos dos brômatos. Letra B. A composição de um termo de gíria, embromação, enganação, com bromatologia, que é o estudo dos alimentos. Letra C. Uma junção de termos de gíria, embromação, enganação, com lactologia, que é o estudo das embalagens para leite. Letra D. O neologismo da química. Ou letra E. Uma corputela de termos de agropecuária. A resposta é a letra B. Uma composição de um termo de gíria, que é embromação, enganação, com bromatologia, que é o estudo dos alimentos. Ok? A terceira questão é uma proposição da PUC do Rio Grande do Sul, né? Que diz: todos temos dentro de nós um aventureiro em potencial. Todos ansiamos por uma aventura, pequena ou grande, e o antídoto contra a monotonia da rotina, que é necessária. Sem rotina, nada conseguiríamos, mas às vezes se torna mortalmente aborrecida. E logo nós que estamos sentindo saudade de nossa rotina nessa quarentena, né? Aí a pergunta: as palavras antídoto e monotonia têm em sua formação elementos sinônimos dos prefixos presentes respectivamente em. Aí nós temos antediluviano, onipresente. Letra B, preconceito polivalente. Letra C, imoral e microcosmo. Letra D, desvendar e multifacetado. Letra D, contraprocedente e unicelular. E a resposta é letra E. Quarta questão. Aí nós temos um poema chamado Descontraídos, que é um pouquinho extenso, e eu não vou ler aqui, porque vocês têm acesso no livro, também pela questão do tempo, para que ela não fique muito cansativa. E aí nós temos a seguinte pergunta: considere a formação de palavras dos descontrários, do título do poema do Paulo Leminski, e separe os seus elementos mórficos. Em seguida, nomeie o significado do morfema que compõe e indique o seu significado. Aí nós temos a palavras desencontrários é formada por derivação, processo por meio do qual se formam novas palavras a partir de uma primitiva, acrescentando-lhe certos elementos que lhe agregam mudança de significação, mas ainda conservando o valor semântico radical do comum. Quinta questão. Nós temos outro texto aí com o título do bicho gramático. E aí nós temos a proposição A. Descreva o processo de formação de palavras de invendável e imprestável. Justifica a afirmação. As palavras invendável e imprestável são formadas por derivação sufixal com afixação de vel a um radical verbal e derivação prefixal com a afixação de in ao resultado da sufixação. Letra B. Explique por que o texto destaca que Vicente Mateus criou uma pérola na linguística e zoologia. Aí a resposta:
O sentido inusitado em relação à linguística da palavra gramático se deve ao fato de estar sendo empregada não para designar aquele que é especialista na gramática de uma língua, né, que seria o normal, mas sim com o significado de que o que o apresenta é o melhor rendimento nas corridas em pistas de grama. Quanto à zoologia, é importante destacar uma característica curiosa, pois ser gramático é uma característica comumente conferida a cavalos e que não costumava ser atribuídas aos patos. Aí nós temos aqui, na sexta questão, uma proposição da FUVEST, que conforme sugere o texto anterior, a letra A, o jogo fonético curioso, mais arbitrário. Letra B, palavra técnica constante de dicionários especializados. Letra C, um neologismo desprovido de indícios de significação. Letra D, a criação de palavras pelo processo de composição. Ou letra E, termo erudito empregado para criar um efeito cômico. A resposta é letra D, uma criação de palavra pelo processo de composição. Sétima questão, nós temos outra proposição da FUVEST. Diz o seguinte, mas se eu inventei, como é que não existe? Segundo se deduz da fala espantada do amigo do narrador, a língua para ele era um código aberto, ou seja, permitiria tais invenções, a qual incorporam palavras fixadas no uso popular. B, a ser enriquecido pela criação de gírias. C, pronto para incorporar estrangeirismos. D, que se aplica graças à tradução de termos científicos. E, a ser enriquecido com contribuições pessoais. A resposta é a letra E, a ser enriquecido com as contribuições das pessoas, porque a língua não é estática, não é parada. Oitava questão. Aí nós temos aí um poeminha do Delivery, e depois nós temos a proposição A. O título dado pelo autor está adequado, tendo em vista que o conteúdo do poema justifique. Sim, já que os dicionários de capitulação, como sujeição, submissão, renúncia, noções do autor, o texto explora ao falar de um povo que tem vergonha da própria língua e que submete a um colonialismo cultural, incorporando estrangeirismos desnecessários. Letra B. O exagero que o autor vê no emprego da palavra delivery se aplica também à telepizza? Justifique sua resposta. Não. Telepizza faz parte do discurso do autor, ou seja, a palavra do seu léxico. Diferente do delivery, que é um discurso do outro, não do autor. O autor considera o emprego do termo delivery um exagero, já que a língua portuguesa oferece as expressões correspondentes, tipo entrega em domicílio, levar a domicílio. Telepizza do elemento da composição grego tele, longe, mas a palavra italiana pizza é uma criação brasileira, diferente do importado delivery. E aí, nós temos também a nona questão, né, que vai trazer uma proposição da Unifesp. E aí, há um bate-papo aqui, e aí sobre a escrita do bate-papo são feitas 4 afirmações seguintes. Aí, na afirmação 1, as palavras tecla e tec são formadas respectivamente por sufixação e redução. Verdade. Essas incorretamente grafadas, as palavras pisou e importa. Verdade. Terceira proposição. A pontuação está incorreta nas frases de loira, Alex e atirador. Falso. Alex e atirador representam um erro de acentuação nas palavras. Falso. Então, está correto 1 e 2. E a última questão é da UFP. Diz o seguinte, esses monstros atuais não os cativa, Orfeu. A vagar taciturno entre o talvez e o se. É um poeminha do Drummond. No trecho, as palavras talvez e se são formadas por, aí, letra A, derivação sufixal, letra B, derivação prefixal, letra C, derivação parassintética, letra D, derivação imprópria ou composição? A resposta é letra D, derivação imprópria. E aí, meus caros, a gente finaliza essa aulinha de correção e depois a gente retorna com as nossas aulas já com os livros
com os capítulos do livro 3. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só falar comigo no grupo ou mesmo no meu número pessoal, tá? Podem deixar as dúvidas aqui no comentário também que a gente responde. E por hoje é só. Um beijo grande e até mais.